Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz seja convosco, amém? Amém. Bom dia. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que venha falar conosco, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez entramos na Tua presença, para te agradecer o Senhor por esse momento, por essa manhã maravilhosa, Pai, por esse dia maravilhoso. Agradecer ao Senhor, meu Pai, pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Agradecer ao Senhor por cada alma que está aqui presente, cada vida, meu Pai, cada família representada. E eu venho diante do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Peço ao Senhor que fala conosco nessa manhã. Fale aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que queremos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante do Senhor. Me usa como vaso, meu Pai, como canal transmissor da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 8 e 9. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Pode ficar à vontade, irmão, pode sentar. Irmãos, o título dessa mensagem é Não Baixar a Guarda. Amém? Vamos repetir? Não baixar a guarda. Irmãos, nós estamos passando, por tempos difíceis no nosso país, no mundo inteiro. E às vezes muita dificuldade, luta, muitas das vezes nós deixamos baixar a guarda. E essa mensagem veio ontem, quando a pastora me perguntou se eu poderia ministrar hoje. Eu assim, na hora não tinha nada, e na mesma hora que ela falou, eu pensei um pouquinho e falei, não baixar a guarda. Quem não sabe, essa semana minha menina estava internada, ficou 5 dias internada. Glória a Deus. E são situações que mexem muito com a gente. Uma família, um ente querido que está passando mal, está passando por dificuldade, por lutas. E minha menina ficou 5 dias internada. Para quem não sabe, minha menina tem neuromielite óptica. É uma doença degenerativa que antes da pandemia ela teve. Ela perdeu uma visão, começou a perder a segunda visão. E para a honra e glória do Senhor, uma visão ela recuperou, a outra não. Ela perdeu os movimentos da perna e ficou sem andar por algum tempo, com ajudas, mas graças a Deus o Senhor restaurou ela, hoje ela está andando novamente. E o Senhor trouxe isso na minha mente, porque não baixar a guarda, porque eu vou usar ela como exemplo, porque é a situação que eu estou passando essa semana. E eu vi que quando ela começou essa doença lá atrás, quando nós descobrimos essa doença, que ela ficou 3 meses internada no Hospital das Clínicas, e uma grande luta, uma grande dificuldade, foi uma fase muito difícil na nossa vida. E quando ela saiu dali, irmãos, ela engordou muito pelo corticoide. Quem conhece uma menina que vê, ela é uma menina muito magrinha, engordou muito. E os médicos falaram que ela tinha que cuidar da saúde dela. Ela precisava cuidar da saúde dela, ela precisava mudar a sua alimentação. E ela mudou drasticamente a sua alimentação. E ela precisava se cuidar, porque senão a situação, a doença poderia agravar ainda mais, ela poderia vir perder a outra visão, perder os movimentos, e continuar engordando por causa da medicação que ela toma. E eu via, irmãos, que ela mudou totalmente a alimentação dela na primeira vez. Ela não tomava suco de caixinha, não tomava refrigerante, ela não toma ainda, mas nem suco de caixinha ela tomava, não tomava nada, nem Toddy ela tomava. E ela cuidava bem da alimentação dela.
Mas com o tempo, foi passando o tempo, aqui estava tudo muito bem, estava tudo muito tranquilo, e ela começou a ficar, não vou falar desleixada, ela começou a baixar a guarda. E quantas das vezes, irmãos, nós estamos baixando a guarda? Nós estamos deixando de vigiar, irmãos. Quantas das vezes nós deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de jejuar, por quê? Porque está tudo muito bem. Irmãos, eu faço oração para o Senhor direto, e falo: Senhor, não coloque no meu coração a vontade de buscar o Senhor somente quando eu estou precisando. Não deixe, irmãos, você buscar o Senhor somente quando você está precisando, não, irmãos. É quando está tudo muito bem, aí que nós temos que buscar ainda mais. Porque nós sabemos, irmãos, que nós aqui na terra, nós somos guerreiros de Cristo, e que o Satanás, ele não está satisfeito com cada um de nós. Esse versículo fala: orar e vigiar, irmãos, porque Satanás está como leão, buscando a quem possa tragar. E essa semana, minha menina segunda-feira, ela já tinha uns 7 dias, ela começou a sentir dor no olho, o olho que ela já é cega. E nós, e aí, Lívia, tá doendo muito? Não, tá doendo pouquinho, passa, tá doendo pouquinho, deixamos 7 dias. No 8º dia, na segunda-feira, ou terça-feira, né, amor? Terça-feira, nós levamos ela para o hospital. E assim, eu tenho Unimed, mas o tratamento dela é tão grave, irmãos, tão sério, que só lá no Hospital das Clínicas, que descobriu o que ela tem, a situação que ela tem. Porque aqui nós fizemos todo tipo de exame que você possa imaginar, e nada, não deu nada. E um dia o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, ela falou que a outra visão dela estava começando a ficar turbada também, e eu trabalhava ali, eu era gerente ali em Joatuba, e eu liguei para o meu patrão, falei: eu preciso levar minha menina no médico. Levei ela no médico, e ali o médico falou assim: ó, aqui nós não sabemos o que aconteceu, eu te aconselho você ir para BH. Nós fomos para BH, irmão, chegamos lá, pelo milagre de Deus, nós conseguimos uma vaga no Hospital das Clínicas, ela foi consultada, lá no CIEM, e lá eles começou um tanto de médico vir, começou aquela situação, assim, grave, nós sem saber o que estava acontecendo, e começaram aquele tanto de médico, aquele tanto de coisa, e nós chegamos lá bem, mas chegou lá andando, e logo em seguida eles começaram a suspeitar de algumas coisas, fizeram ressonância, fizeram vários exames e tudo, e lá dentro ela deu a primeira crise, o primeiro surto da doença, e ela perdeu os movimentos das pernas, dos braços, e ficou sem conseguir andar. E para a honra e glória do Senhor, nós ficamos 3 meses lá internados, irmão, mas ela saiu de lá bem, andando, glória a Deus. E já há alguns anos que ela vem, no começo, como eu disse aqui, ela começou cuidando bem da sua saúde. Mas chegou um tempo que estava tudo muito bem, e ela não estava cuidando mais da sua saúde, e veio o segundo surto, que é o segundo surto, o princípio do surto, começou com a dor no olho, e esse surto poderia ela perder os movimentos, até mesmo ficar cega dos outros olhos. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque muitas das vezes, como eu disse, está tudo muito bem, você deixa de orar, você deixa de jejuar, você deixa de ler a Bíblia. Por quê? Porque está tudo muito bem, eu estou tranquilo. Mas o versículo que eu li aqui fala: vigiai, irmão, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, buscando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então o que nós aprendemos nesse versículo? Satanás, irmão, ele está buscando a oportunidade de pegar cada um de nós. E Satanás, eu falo que ele é um ser muito inteligente. Ele é inteligente, sabe, irmãos, e muitas das vezes, irmãos, ele sabe qual é a fraqueza de cada um de nós. Porque ele está ali, ao nosso derredor, buscando a oportunidade de entrar e destruir a nossa vida. E muitas das vezes nós abrimos essa brecha para Satanás entrar na nossa vida e destruir a nossa vida. Por quê? Por falta de vigilância, irmãos. Nós não vigiamos o suficiente. Nós temos que entender que nós somos guerreiros e guerreiras de Cristo. Nós somos guerreiros e guerreiras de Cristo, irmãos. Um soldado, quando ele vai para a guerra, irmãos, ele não pode vacilar. Nós estamos em guerra. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nessa terra, nós estamos em guerra, irmãos.
Não é guerra contra o seu irmão, contra o seu próximo. A palavra do Senhor fala que nossa guerra é contra potestades, irmãos. Espíritos celestiais que estão nesse mundo, são demônios decaídos, irmãos. E eles querem nos destruir, porque eles sabem que eles já estão condenados. Eles já estão condenados, mas o que eles têm prazer é de nos destruir, irmãos. Então Satanás, ele está ao nosso derredor, buscando como leão a quem possa tragar. E o que nós temos feito, irmão? Nós temos vigiado. Nós temos vigiado para Satanás não entrar na nossa vida, não entrar no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho. O que você tem feito? Na sua saúde. Como eu dei o exemplo da minha filha, ela não cuidou da sua saúde e ela deixou porque estava tudo muito bem. E nós estamos desleixados, irmãos, muitas das vezes porque está tudo muito bem. Irmão, eu tenho uma triste notícia para te dar: não vai ficar tudo muito bem por muito tempo. Porque às vezes, irmãos, você quer uma mensagem, não vai ficar tudo muito bem pro resto da sua vida, você não vai ter luta, você não vai ter dificuldade. Isso é mentira, irmãos. Todos nós vamos ter lutas e dificuldade nessa terra. A diferença é como você vai reagir aos ataques de Satanás. Como que você vai reagir às investidas de Satanás. E como nós vamos fazer, irmãos? É lendo a Bíblia, é orando, é jejuando, é estando junto em comunhão com a igreja. É isso que nos fortalece, é isso que nos mantém acesos, irmãos. Eu costumo falar, porque eu gosto muito de churrasco. Uma churrasqueira, irmãos, você vê aquele tanto de brasas vivas ali acesa para acender aquele churrasco. Uma aquecendo a outra. Se você tirar uma brasa dali de dentro e colocar no chão, aquela que você coloca no chão, ela se apaga, mas as outras se mantêm acesas. Então a importância de nós estarmos em comunhão com a igreja. Nós temos que ter essa comunhão, irmãos. Nós precisamos e necessitamos de estar reunido com os irmãos. E eu sou muito grato a essa igreja, aos irmãos, aos pastores, a muitos amigos que eu tenho aqui. Porque eu recebi várias mensagens quando eu estava lá no hospital. Como que está a Lívia? Ela está bem, nós estamos orando por ela. Nós estamos orando por ela. Nós estamos clamando ao Senhor pela vida dela. Isso nos fortalece, isso nos ajuda, irmãos. É isso, nós precisamos um do outro. Nós precisamos estar juntos, irmãos. Nós precisamos estar juntos, porque Satanás, ele está ao nosso derredor, buscando como leão a quem possa tragar. Não baixe a guarda, irmãos. Não baixe a sua guarda, irmãos. Continue orando, continue jejuando, continue buscando, porque o Satanás, ele não vai desistir de tentar te derrubar, de destruir o seu casamento, de destruir a sua família, de destruir a comunhão sua com o seu filho. Satanás, ele quer destruir, irmãos, porque ele sabe que ele já perdeu. Mas a investida dele é em nós, é em nossas vidas, é em nossa casa, é em nossa família, é em nosso trabalho. E o que nós temos feito, irmãos? Muitas das vezes nós estamos esquecendo que nós somos guerreiros, que nós não podemos abaixar a guarda. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele não pode abaixar a guarda, porque senão ele vai ser alvejado. Nós somos soldados de Cristo, irmãos. Nós somos soldados para guerrear nessa terra pelo ente querido, pela esposa, pelo filho. Nós somos soldados e nós vamos guerrear e vamos vencer, não por nós mesmos, porque nós sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso para nos ajudar, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. A palavra do Senhor fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, irmãos, nós vamos ter aflições sim, mas nós vamos vencer, porque nós temos um Deus todo-poderoso, e Ele está cuidando de nós, Ele está diante de cada um de nós, para nos ajudar a vencer, a romper, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão, não baixe a sua guarda.
Não baixa a cabeça, irmãos. Está difícil, continue buscando, continue orando, continue jejuando, continue vindo às igrejas. Está tudo muito bem, continue orando, continue jejuando, continue vindo às igrejas. Porque, como eu disse, às vezes está tudo muito bem e nós esquecemos de buscar o único que pode nos salvar, o único que pode nos ajudar nos momentos difíceis. É só Ele, irmãos. É só Ele que pode ajudar cada um de nós, não tem outro. Muitas das vezes o irmão pode te ajudar em oração, ele pode te dar uma palavra de conforto, uma palavra de confiança, mas quem vai fazer a obra é o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Não baixa a guarda, irmãos. Quantos irmãos nós estamos vendo desviando da igreja porque baixaram a guarda? Quantos são os irmãos, que estão desviando da igreja porque estão baixando a guarda, porque estava tudo muito bem, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de buscar o Senhor, deixaram de vir à igreja, e Satanás pegou eles, irmãos, infelizmente. Nós temos vários exemplos na Bíblia, irmãos, de homens de Deus, que baixaram a guarda, e tiveram grandes consequências na sua vida. Nós podemos dar o exemplo aqui de vamos dar o exemplo de Sansão e Dalila. Um grande homem de Deus, fariseu, homem de uma força extraordinária, uma força surreal, que tinha ali um segredo, e o seu segredo é que a sua força estava nos seus cabelos. E por um vacilo, por baixar a guarda, ele apaixonou por uma mulher. E aquela mulher, várias vezes tentando, qual é o seu segredo, e ele mentia, e foi brincando com aquilo ali, e foi brincando com aquela situação, até que um dia, ele confessou, o meu segredo está nos meus cabelos. E ali, irmãos, o inimigo vieram, prenderam ele, todas as vezes que prenderam ele, amarrava ele com cordas, eles traçaiavam aquelas cordas, rebentavam aquelas cordas, e derrotavam os seus inimigos. Mais uma vez, ele confessou o seu segredo para Dalila, e ali, irmãos, eles amarraram ele não teve a força suficiente para se libertar, e isso custou a vida dele, custou a vida de Sansão. E quantos de nós, irmãos, estamos vacilando com o inimigo, estamos contando o nosso segredo para o inimigo, deixando que o inimigo venha descobrir qual é as nossas fraquezas, porque nós estamos deixando de buscar, deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de vir à igreja, irmãos, e o inimigo ele está à espreita, buscando a oportunidade para te jogar no chão e te derrubar. Quantas das vezes, irmãos, como eu disse, às vezes está tudo muito bem, aí que você tem que buscar mais. Irmãos, quando você vê que está tudo muito bem, aproveita esse momento, como a pastora mesmo fala, aproveita esse momento quando está tudo muito bem, porque vai vir os momentos difíceis. Se você é cristão verdadeiro, vai ter momentos difíceis na sua vida. Todos nós temos momentos difíceis. A diferença é que nós estamos nos preparando para quando chegar o momento difícil, nós suportar com alegria no Senhor, confiando nele, usando a nossa fé, e sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, e a prova e a convicção daquilo que nós não podemos ver. Porque quando vier os problemas, irmão, nós estamos fortalecidos espiritualmente para resistir aos ataques de Satanás, aos ataques do inimigo. Quando minha menina foi internada essa semana, muitas das vezes as pessoas olham para mim e falam assim, o pastor está firme, está forte, olha o pastor como é que está, não está abalado. Por dentro de mim, muitas das vezes eu estou sim, irmãos, mas eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem eu tenho buscado. Aleluias, aleluias. Eu sei quem tenho crido, então eu uso a minha fé, irmãos. E a fé vem por onde? Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso é que nos fortalece, é saber que o Senhor, Ele tem o domínio de todas as coisas. É saber porque eu tenho certeza de que eu estou buscando o Deus Todo-Poderoso, e que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na minha vida. O importante é eu saber que eu estou buscando um Deus que pode todas as coisas, um Deus de milagre, irmãos.
Um Deus que pega um fracassado e faz sentar entre reis e príncipes. Pega as coisas loucas desses mundos para confundir a sábia, a despremível, a que não são, para aniquilar as que são. Esse é o Deus que eu busco, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que nós temos que buscar, irmãos. Aleluias. Tem uma outra história de um homem que baixou a guarda por um momento. Davi, grande rei Davi. Um grande homem de Deus, irmãos, que ia para a batalha e Deus era com ele. E ele vencia as guerras, as batalhas, não pelas suas forças, mas porque Deus era com ele. Mas um certo momento, ele falou assim, não, eu não vou nessa guerra, eu vou ficar em casa. Ele deve ter pensado assim, eu estou meio cansado, vou mandar os oficiais, vou mandar os guerreiros, os soldados ir na frente, eu vou ficar em casa. Mas o dever dele era estar indo na guerra, na frente da guerra. Porque através da vida dele, o Senhor dava vitória ao seu exército. E ali ele ficou em casa, e do alto da sua casa, do seu terraço, ele olhou e viu o Batseba tomando banho. E ali ele não vigiou, ele baixou sua guarda. Irmãos, todos nós vamos ser tentados em alguma área. E como eu falei aqui, Satanás, ele conhece a fraqueza de cada um de nós. Então não vacile, irmão, não abaixe a guarda, porque ele está ao derredor, buscando como leão a quem possa tragar. E Davi, irmãos, ele vacilou naquele momento. Ele poderia ter virado as costas e falar assim, não, vou virar as costas, entrar para os seus aposentos, mas não. Davi mandou buscar Batseba. Não, eu busco aquela mulher. E aquela mulher era uma mulher casada, esposa de Urias, o grande guerreiro de Davi. E Davi teve um relacionamento com Batseba enquanto o marido dela estava na guerra. E ali Batseba ficou grávida. E Davi manda chamar Urias para ficar com a sua mulher, para ele pensar que o filho era dele. Um grande homem de Deus, por um momento, abaixou a guarda. E Satanás, conhecendo qual era a fraqueza dele, colocou aqueles pratos diante dele. E ele caiu. Por quê? Porque Davi achava que estava tudo muito bem. Ele já tinha vencido várias guerras, várias batalhas, e fala, não, o Senhor vai me dar mais essa vitória, eu nem preciso ir lá lutar mais, eu nem preciso estar na guerra mais, os meus guerreiros, os meus soldados vão ir, vão vencer. Ali foi um grande erro dele, e é muitas das vezes o erro que nós cometemos, porque aparentemente está tudo muito bem, e nós deixamos de buscar o único que pode nos dar a vitória, que é o Senhor. Então Davi, irmão, cometeu um grande erro. Ele teve aquele relacionamento com Batseba. E depois o marido mandou chamar o marido não quis se deitar com sua mulher, porque estava pensando nos seus amigos que estavam lá na guerra. E então Davi falou assim, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele para a guerra de novo. E vou colocar ele na frente da batalha. E colocou ele na frente da batalha e mandaram os seus soldados. Quando ele estiver na frente, vocês recuam, para que ele venha perder a sua vida. E Urias perdeu a sua vida, um grande guerreiro. Muitas das vezes nós falamos um pouco de Urias, mas é um homem ao qual nós temos que tirar o chapéu e seguir um grande exemplo de homem de Deus. Porque muitas das vezes Davi é um homem segundo o coração de Deus, cometeu erro, é um homem muito conhecido, uma história muito conhecida, uma história maravilhosa de Davi, irmãos. Mesmo com todo o erro dele, consequência, ele se arrependeu, voltou ao Senhor, joelhou, clamou ao Senhor e o Senhor perdoou ele. Mas ele teve grandes consequências ainda. Grandes consequências por aquele ato. O filho dele se levantou contra ele, teve relações com as suas esposas na frente de várias pessoas para humilhar o seu pai. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Se nós baixarmos a guarda, Satanás vai entrar e vai fazer um grande estrago na minha vida e na sua vida. Não baixa a guarda. Fala para o seu amigo do seu lado, da direita, da esquerda, fala, não baixa a guarda. Aleluias. A vigilância, irmãos, ela é essencial na nossa vida. Em Marcos 13:33 diz assim a palavra do Senhor: orai e vigiai, orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Irmãos, nós como os guerreiros, nós estamos aqui numa grande luta nessa terra, contra as potestades celestiais desse mundo, e nós vamos vencer até chegar o dia que o Senhor vai vir nos buscar. Mas nós não sabemos que dia nem a hora que o Senhor vai vir buscar cada um de nós, ou que Ele vai vir buscar a sua igreja. Por isso a importância que nós temos de estar vigilante, irmãos.
Aparentemente está tudo muito bem, vigie, irmãos. Aparentemente está tudo muito ruim, vigie, irmãos. Em todos os tempos vigie, no tempo bom, no tempo ruim, vigie, irmãos. Porque nós não sabemos, como a palavra nos diz, Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, eu gosto de ver muito na internet aqueles negócios de bichos, né? Dos animais, aquelas coisas dos animais. E ali, muitas das vezes, eu vou usar o exemplo do próprio leão, ou da leoa, ou da onça, que quando ele vai buscar um rebanho ali, que ele vai caçar, irmãos, ele fica esperando, ele começa a correr atrás daquele rebanho. E qual que ele pega? Ele pega o mais fraco, ele pega aquele que se afasta do rebanho, aquele que se distancia do grupo, é aquele que ele pega. Então, irmão, nós precisamos estar vigilante, porque Satanás ele está buscando a oportunidade, ele está correndo atrás de todos nós, e aquele que se desgrudar do rebanho, irmãos, é presa fácil para Satanás, é presa fácil para o inimigo, porque é assim que ele faz. Ele quer te tirar da igreja, para poder te derrubar, irmãos. Ele quer parar que você pare de ler a Bíblia, para poder te derrubar. Ele quer que você pare de jejuar, para poder te derrubar. Ele quer que você pare de orar, para poder te derrubar, irmãos. Essa é a artimanha do inimigo, e nós temos que crer, irmãos, que nós temos um Deus todo-poderoso para nos ajudar a vencer a todas as perseguições do inimigo. E só lendo a Bíblia, através de orações, jejum, leitura bíblica, envolvendo com os irmãos da igreja, que nós vamos fortalecer a nossa fé e resistir aos ataques do inimigo. Não baixe a guarda, irmãos, não baixe a guarda. Como eu dei o exemplo da minha filha, muitas das vezes você pode estar tudo bem na sua vida, e você começa a ficar desleixado. É uma palavra feia, mas é uma palavra desleixado. Muitas das vezes você deixa de ler a Bíblia para ir ver um filme, muitas vezes você deixa de vir na igreja para ir numa festa, muitas das vezes você deixa de ver um filme que edifica para ver um filme que não edifica, muitas das vezes você deixa de estar com o Senhor para estar na frente do celular, na frente da televisão. O que é isso, irmão? É você estar baixando a guarda. Não baixa a guarda, irmãos, porque o inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não baixa a guarda, irmãos. Não baixa a guarda. Se está tudo muito bem, continue buscando, continue orando, continue jejuando, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus 10, Hebreus 10, 24 e 26. A importância da comunidade. Diz assim a palavra do Senhor: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e a boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Irmãos, esse versículo nos ensina o que? A importância da congregação, a importância de estarmos juntos, de estarmos buscando ao Senhor junto, como eu dei o exemplo da brasa, irmãos. Uma brasa acesa, ele acende a outra brasa. Agora, se você tirar aquela brasa do meio do braseiro, ela vai se apagar. Então, a importância de estarmos reunidos na igreja, é importante da congregação. Como eu falei aqui, os irmãos mandando uma mensagem. Irmãos, eu peço até perdão à igreja, porque é uma área que eu vejo que eu falho. Quando o Senhor foi falando comigo nessa palavra, a importância da congregação, a importância dos irmãos na igreja, muitas das vezes, irmãos, eu sou uma pessoa, como diz, deixa eu baixar a guarda nessa área, porque às vezes muito serviço, muita coisa, muita mensagem. Às vezes o irmão manda uma mensagem para mim, eu não respondo, eu peço aos irmãos perdão, aquele que eu não respondi, em nome de Jesus. Às vezes o irmão manda mensagem, porque, como eu disse, eu mexo com compra, e eu compro para 3 lojas, então assim, meu celular chega muita mensagem, eu vejo as mensagens, mas muitas das vezes no automático eu não respondo. E como a minha esposa acha que eu tenho autismo, TDAH, eu não aguento ver aquele azulzinho lá não, irmão, aquele negócio lá. Eu tenho que abrir a mensagem. Se eu ver lá, ela me incomoda. Eu tenho que abrir, mesmo que eu não responda, mas eu tenho que abrir as mensagens.
Então eu peço aos irmãos perdão, porque muitas das vezes, irmão, a gente falha nessa área. O irmão às vezes está precisando de uma palavra e você não dá uma palavra para o irmão. Às vezes o irmão está precisando de um abraço e você não dá um abraço ao irmão. Às vezes o irmão está precisando apenas de uma mensagem, um versículo, e você não faz, irmão. Muitas das vezes nós falhamos nessa área, e a importância da congregação. E essa semana eu vi os irmãos me mandando mensagem, num momento difícil, que eu estava passando com a minha família. Os irmãos, como é que está? Estamos orando por você. Isso ajuda a gente, isso fortalece a nossa fé, irmãos. Então se há alguém com dificuldade, manda uma mensagem para aquele irmão, manda uma palavra de apoio para ele, porque isso vai fortalecer a fé deles. Irmãos, e isso o Senhor tem tratado comigo tanto, porque quando eu estava preso, dentro do presídio, irmãos, que eu via as pessoas receberem uma carta, e eu não recebia, aquilo me dava uma tristeza muito grande. Às vezes uma carta, irmão, faz uma diferença muito grande para um preso, para um ex-presidiário como eu. Às vezes um versículo que você enviar para o irmão, uma palavra de consolo vai fazer uma diferença muito grande na vida daquele irmão, irmãos. Então isso é a importância da congregação. Nós precisamos estar congregando, ajudando uns aos outros em amor. Essa é a importância da congregação. E para fechar, irmãos, em Mateus 25, do 1 ao 13, fala das 10 virgens. Ali fala de 5 prudentes e 5 loucas. Por que 5 prudentes e 5 loucas? Ali as 10 virgens estavam esperando o noivo, e 5 prudentes dela prepararam o seu azeite com as suas lamparinas, e ficaram preparadas à espera do noivo. E as 5 loucas, não, elas não estavam importando com a vinda do noivo. O que nós aprendemos? O que eu estou ministrando? Nós não podemos abaixar a guarda, irmãos. Nós tivemos 5 prudentes que estavam ali atentas, vigilantes, esperando a vinda do noivo. Mas havia 5 loucas que não estavam preocupando, não sabiam a hora, mas não estavam preocupando com que hora que o noivo ia chegar. E quantas vezes nós estamos como essas 10 virgens, irmãos? Alguns estão prudentes, esperando a vinda do Senhor, e outros estão como loucos, irmãos. Não estão preparando para a chegada e a vinda do Senhor. Nós não sabemos nem a hora, nem o dia que o Senhor vai vir buscar cada um de nós, que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, irmãos. Então nós precisamos estar vigilantes, irmãos. Vigilante, porque como eu disse a palavra, o Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos essa grande aqui, irmão, esse grande exemplo dessas 10 virgens, de 5 prudentes, os 5 que estavam vigilantes, e 5 que estavam ali loucas, não estavam ali vigilantes o suficiente. E quando o Senhor veio, irmãos, aquelas 5 prudentes que estavam vigilantes, elas entraram para as bodas com o noivo, e as 5 loucas ficaram para trás. De qual dessas nós vamos nos encaixar, irmãos? De qual dessas virgens nós vamos nos encaixar? Vamos encaixar com aquelas prudentes que estavam preparadas para a vinda do noivo, ou com as 5 loucas que não estavam preparadas para a vinda do noivo? Ou seja, aquelas 5 loucas, elas encaixam nessa aqui, que abaixaram a guarda. Não baixe a guarda, irmãos. Esteja vigilante, esteja preparado, porque o inimigo, ele está só esperando a oportunidade para tentar nos fazer derrubar e nos fazer cair. Então, irmãos, essa é uma grande mensagem que eu trouxe no meu coração para a igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E eu queria orar com vocês em nome de Jesus. Aquele que puder, coloca-se de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos e peça ao Senhor agora, em nome de Jesus, você vai fazer a sua oração. Fala, Senhor, não permita que eu venha baixar a guarda se está tudo muito bem. Não venha permitir que eu venha baixar a guarda se está tudo muito mal. Que eu esteja firme e vigilante para todos os ataques do inimigo. Em nome de Jesus, eu oro e peço ao Senhor que venha fortalecer cada irmão aqui em nome de Jesus. Que esses irmãos estejam com a cabeça erguida em nome de Jesus. Que eles não estejam vigilantes, mano, que eles estejam vigilantes em nome de Jesus. Que Satanás não venha ter brecha para entrar e atacar nenhuma área da vida deles em nome de Jesus. Pai, protege os casamentos, protege os relacionamentos, Pai, em nome de Jesus. Protege, meu Pai, a família em nome de Jesus. Pai, coloca anjos do Senhor acampados ao redor desses irmãos em nome de Jesus.
Coloca no coração de cada irmão, meu Pai, o desejo de estar em comunhão com o Senhor, em todas as áreas da vida, meu Pai, em todos os momentos, em nome de Jesus. Pai, que esses irmãos estejam em oração, meu Pai. Que eles estejam, meu Pai, buscando ao Senhor com a certeza da vitória, Pai, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra nos afirma: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, que eles venham entender, meu Pai, que essas aflições que eles estão passando, meu Pai, se eles continuarem firmes, eles vão vencer em nome de Jesus. Que eles venham continuar firmes, papai, em nome de Jesus. Fortalece esses irmãos, meu Pai, na Tua presença. Coloca no coração deles, meu Pai, o desejo de estar vigilante, de estar buscando ao Senhor em todas as áreas, em todos os momentos, meu Pai, em todos os lugares. É o que te pedimos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Que os irmãos estejam vigilantes, meu Pai, sabendo que o inimigo está ao derredor de cada um deles, buscando a quem possa tragar. Que eles iam entender, meu Pai, que está tudo muito bem, eles iam buscar o Senhor. Se está tudo muito ruim, eles iam buscar o Senhor, papai. Porque só o Senhor tem a chave da vitória, em nome de Jesus. Só o Senhor tem a chave da vitória, Pai. Porque a Tua palavra nos afirma que nós teríamos aflições sim, mas o Senhor nos ajudaria a vencer cada uma delas, Pai. Então eu oro pela vida desses irmãos, Pai. Em nome de Jesus, que eles sejam fortalecidos na presença do Senhor, na força do Teu poder, meu Pai, em nome de Jesus. Que aquele que está fraco, meu Pai, ele venha entender que quando ele está fraco, então aí que ele está forte, porque ele não conta mais com a sua força, mas com a força daquele que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, em nome de Jesus, fortaleça a fé dos irmãos. Cresça a fé deles na Tua presença, meu Pai. É o que te pedimos, Deus, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.